convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos se disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã, Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus.
Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, nos reunimos neste último domingo da Quaresma e terceiro domingo seguido, no qual ouvimos um relato longo do Evangelho de João, que, como sempre, é carregado de significado, de imagens bíblicas. Na cena de hoje, a morte de um amigo de Jesus. Os símbolos são vários. Me permita fixar com você os olhos sobre o versículo 13. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele falasse do sono mesmo. Provavelmente você também, em algum momento da sua vida, pode ter a mesma dúvida. Por que tantas vezes a Sagrada Escritura fala da morte como um sono? A Sagrada Escritura, meus irmãos, minhas irmãs, usa esta imagem para nos fazer entender que a morte não é definitiva. Nos fazer entender que eu e você poderemos despertar, acordar do sono da morte, desde que estejamos dispostos a crer em Jesus. Não é por acaso
que a palavra kimiterion em grego, que no nosso português é traduzida como cemitério, significa dormitório. Lá é, para nós cristãos, o lugar onde os corpos dos que partiram dormem para que sejam ressuscitados um dia para a vida eterna. E é neste sono da morte, e é na morte que está o principal sentido deste evangelho que meditamos hoje. De hoje até a Sexta-feira Santa, tudo na liturgia da Santa Missa falará de Jesus. Tudo na palavra de Deus apontará para a morte de cruz que Jesus irá experimentar. Lázaro é figura, é imagem. Lázaro é antecipação daquilo que acontecerá com Jesus. É Jesus que vai, como Lázaro, ser sepultado na terra e ressuscitará. Porém, eu e você também, como Lázaro, somos chamados a ressuscitar. Sim, somos chamados a sair da nossa sepultura. E que sepultura é essa, Padre? O pecado que nos oprime, a vida sem rumo, a escravidão que nos afasta de Deus, as trevas que muitas vezes tomaram conta de nós nos nossos vícios, na nossa infidelidade às coisas de Deus. Vem para fora, Lázaro, vem para fora, cristão, ressuscita do túmulo, sai da tua vida de pecado, sai das trevas onde estás, entra numa vida nova com Cristo. Na cena de Lázaro, as irmãs Marta e Maria também são personagens centrais. A primeira irmã que se aproxima de Jesus parece inquieta, agitada, dizendo: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você conhece bem, ela é aquela mesma Marta, agitada e inquieta pelos afazeres de casa, que escuta de Jesus que ela anda agitada e preocupada por muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Essa agitação daquela Marta que vai ao encontro de Jesus reclamando, insatisfeita, resmungando, murmurando, provavelmente seja a imagem de cada um de nós. Quantos e quantos de nós vivemos da vida sempre reclamando, sempre incomodados, sempre murmurando, fala, 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 e sempre insatisfeito. Não, meus irmãos, não podemos resumir a nossa vida a uma eterna reclamação, a uma eterna insatisfação, a uma queixa que não se acaba nunca. Pelo contrário, mesmo para o pior mal, a morte, Jesus oferece a Marta uma solução, uma saída. Junto de Marta aparece também Maria, sua irmã, que se aproxima de Jesus e comove Jesus. Quando viu Maria, diz o Evangelho, Jesus estremeceu interiormente, versículo 33, ficou profundamente comovido e chorou. Sim, Jesus chora porque a dor de experimentar a morte é motivo de sofrimento até para o Filho de Deus. Jesus chora porque, assim como nós, Ele também não aceita a morte. Ele também não se conforma com o fim doloroso da nossa vida. Jesus também, ferido pela morte, como eu e você um dia já fomos feridos, Jesus também precisou enfrentar a dor da perda,
da ausência, da saudade. Mas não tenhamos medo. Se ouvíssemos bem o seu evangelho, ele que sofreu a dor de perder o amigo, nos disse: eu sou a ressurreição. Ele não está dizendo que ele se parece com a ressurreição, que faz de conta que ele é a ressurreição. Ele não está dizendo que é uma força, uma energia, uma coisa. Não, ele está dizendo que a ressurreição é uma pessoa. A ressurreição é um ser humano que é homem e Deus. Eu mesmo, em pessoa, sou a ressurreição. Tenho em mim a ressurreição. E aquele que crê em mim, aquele que experimentar a morte e crendo em mim, jamais morrerá, não voltará a morrer. Será, meus irmãos, minhas irmãs, que nós cremos nisto que professamos? Em cada missa eu e você professamos que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Mas será que nós cremos de verdade? Quando eu e você experimentamos a dor da morte, lá em casa, lá na minha família, como nós reagimos? Como nós enfrentamos? Por fim, olhando a cena do ato de Jesus que ressuscita Lázaro, eu e você entendemos perfeitamente. Vem para fora, Lázaro, diz Jesus. E Lázaro ressuscita. Na verdade, Lázaro, assim como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro voltará à vida e um dia morrerá novamente. Mas o próprio Jesus, experimentando a morte, irá ressuscitar, irá explodir a morte. Ele irá mergulhar no mar da morte e atravessar o mar da morte. E se eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, se cada um de nós deixarmos que Jesus nos tire da nossa sepultura, faremos também a mesma experiência. Eu e você, celebrando esta Santa Eucaristia, com os olhos fixos em Jesus, podemos de verdade abandonar a situação de trevas que existe em nós, abandonar a nossa sepultura, ir para fora como o novo Lázaro e celebrar a Páscoa de Cristo fora do túmulo dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.